Olá, sejam bem-vindos aqui a mais um episódio do nosso História Diversas Podcast, seu podcast de literatura. Se é um monte de leitura como eu, ou tá querendo entrar nesse universo, eu sou Custódio. A gente está sempre aqui falando desse tema com muito carinho para vocês. Convidados especialíssimos, já apresento nossa convidada de hoje. E antes de apresentá-la, obviamente, não deixe de assinar aí o canal para toda vez que tiver episódio como esse, vocês ficarem sabendo aí em primeiríssima mão, tá bom? Bom, nossa convidada de hoje é responsável pelo lançamento de mais de 500 livros que somados venderam mais de 10 milhões de exemplares. Mais de 15 anos de experiência em marketing e 10 anos trabalhando especificamente no mercado de livros. Depois de anos nos bastidores das grandes editoras, passou a ensinar autores independentes a fazer o que o mercado raramente explica: lançar com estratégia, metas e estrutura cada um de seus livros. Criadora do método The Book Business, já ajudou mais de 4.500 alunos a sair do improviso e entrar no mercado com plano. Seja bem-vinda, aqui é o História Diversas, Dani Sakugawa. Obrigada. Já falei que você aparece muito no meu feed, né? Tá fazendo o trabalho direitinho. Falou. Bem-vinda, querida. Obrigada pelo convite. Não, imagina, obrigado a você. Dani, conta aí, como é que você nasce... Como você entra na história da literatura? Você é do marketing para a literatura? Você é uma grande leitora? Você foi uma grande leitora? Onde começa essa história aí para você? Eu acho que trabalhar no mundo dos livros era um sonho que eu não sabia que eu tinha. Uhum. Eu sempre gostei muito de ler. Eu fui criada por uma tia professora, advogada também. Então, em casa, sempre livros e Barças e coleções. E aquilo sempre, né, ao meu redor. E eu, filha única, morando numa avenida, não dava para brincar na rua. Eu ia brincar na biblioteca, né? Então passei muito tempo lendo. Que privilégio. E, enfim, acabei indo para um lado mais de sistemas, TI, depois fui ali para publicidade, trabalhei em agência e, por acaso, pintou uma vaga de marketing numa editora. Eu falei, bom, que legal. Vamos juntar essas coisas, legal. Por que não? Por que não? Só que não era um lugar muito parecido com o que eu gostava de ler. Eu lia muita ficção, fantasia. E era uma editora mais especializada em não ficção, negócios, desenvolvimento pessoal. Livro é livro, né? Livro é livro. Livro tá ajudando as pessoas, é entretenimento de qualidade. E nessa eu fui parar na editora Gente, que hoje, né, é uma das maiores editoras aí do Brasil. E lá eu fiquei 10 anos. Então, nessa jornada aí de não saber que eu tinha esse sonho, mas descobri que eu realizei um sonho de trabalhar numa editora. Muito legal. E aí você hoje você tem um trabalho muito ligado em marketing, novos autores e tudo, para fazer essa conexão com o leitor. E aí eu queria te perguntar, você acha que os autores hoje não extraem tudo que poderiam dos seus livros, pensando nessa conexão com os leitores? Com certeza. Eu gosto de fazer uma comparação. Os escritores, eles gastam muita energia no texto, nos capítulos, na revisão. Ai, meu Deus, se o meu livro sair com uma vírgula errada, e aí na capa e o resto, né? E a estratégia de marketing, e o perfil do leitor, e uma editora que realmente vai te trazer visibilidade, e participar de eventos, e construir a sua base. Então, existe esse desequilíbrio entre o quanto o autor trabalha no texto e o quanto ele trabalha na estratégia de mercado. E sem esse equilíbrio, o livro não vai chegar onde ele pode chegar. Então, ele pode estar ali super lapidado, um produto incrível, mas do ponto de vista de marketing, de negócios, todo produto, né, precisa ter acesso ao mercado. Não adianta um livro incrível que não vai ter esse acesso ao mercado, porque ele não vai ser lido. Ele vai ser um produto incrível, escondido. Perfeito. Que muitas vezes vai ocupar ali uma estante só, que é a estante do próprio autor. Perfeito. E você fala bastante dessa carreira sustentável, né, dos autores. Passa por isso? O que é essa carreira sustentável? Essa carreira que não é só da escrita, mas também de acompanhar toda a narrativa do livro, né? Eu quero dizer uma carreira sustentável porque muitos autores, eles acabam tomando algumas decisões precipitadas, principalmente porque o livro é uma coisa que demandou muita atenção, muita energia, muita dedicação. Então, quando o autor termina de escrever o livro, ele está o quê? Ele está emocionado, ele está feliz. E, às vezes, ele fica vulnerável. Então, ele aceita a primeira editora que aparece. Né? Ele decide contratar um serviço ali de alguém que aparece. Infelizmente, hoje o mercado dos livros tem muitos profissionais irresponsáveis, revisores que não são necessariamente revisores, leitores críticos, editoras que não estão necessariamente preocupadas em ganhar dinheiro com o leitor, mas sim ganhar dinheiro com o autor.
E para os autores que querem ter uma carreira sustentável, essa diferença é importantíssima. As editoras que lucram com o autor e as editoras que lucram com o leitor. A editora que lucra com o autor, ela ganha pelo projeto. Ela ganha pela produção daquele livro. Agora, a editora que lucra com o leitor, ela está preocupada em vender livros. E essa diferença vai se desdobrar em investimento numa capa, participação em eventos, distribuição. Então, quando eu digo que o autor precisa pensar nessa carreira sustentável, todas as decisões desse ecossistema vão ajudar ele a extrair mais ou menos rentabilidade desse projeto. Já vi muitos autores pagarem para uma editora ou por uma assessoria, mas no final das contas eles não estão contratando um parceiro. Eles estão mais contratando um escopo de trabalho que não necessariamente está preocupado em fazer aquele livro chegar no leitor. Ou seja, o livro ele vira prejuízo e não um ativo para a carreira desse autor. E o autor que consegue transformar o livro num ativo abre porta. Participação em evento, contratos, adaptações para audiovisual. E isso, né, esse acúmulo né, de boas decisões faz com que essa carreira desse autor seja sustentável. Perfeito. E que dica que você daria, assim, qual o principal conselho que você daria para uma pessoa que está lançando, por exemplo, o primeiro livro, olhando para essa narrativa, para esse caminho aí? A minha sugestão é que para a pessoa que está trabalhando no primeiro livro, a minha sugestão é que ela coloque tanta energia na estratégia dela de mercado quanto ela colocou no livro. Esse desequilíbrio muitas vezes mata o livro. A pessoa se dedica demais no texto e acha que é só publicar, é só apertar um botão e o leitor vai magicamente aparecer. Então, meu conselho é esse. É nivelar, é equilibrar esses conhecimentos de texto quanto do mercado dos livros. Porque senão o livro vai ficar escondido. Tá. O seu trabalho hoje é mais difícil, esse convencimento, no bom sentido, dessa galera que está começando? Ou é mais difícil para quem tem 3, 4 livros lançados, que já está numa coisa assim... O que você está vindo me explicar aqui, se uma coisa que eu já tô dentro da indústria, entendeu? Embora não esteja vendendo muito, eu quero dizer. Eu acho que muitos escritores... Isso é uma coisa que eu ouço muito. Muita gente fala assim pra mim, nossa, Dani, eu queria ter te conhecido antes. Né? Tentando não soar arrogante com isso. Mas é porque muitas vezes o escritor só percebe tarde demais que ele não tomou boas decisões ao longo do caminho. Ele confiou, ele tinha uma esperança de que a qualidade do livro ia segurar a onda de tudo. Mas não segura. O livro pode ser ótimo, mas se ele não tiver essa estratégia, ele não vai para frente. Sim. Então, para mim, chegam muitos autores, tá? Tanto os escritores no primeiro livro, quanto os que já estão com uma carreira consolidada. Eu estou trabalhando agora, estou fazendo um processo de acompanhamento com uma escritora. Ela já vendeu mais de 1,5 milhão de livros. Ela nunca tinha cuidado da própria plataforma. Ela já lançou 20 livros, mas ela sempre estava ali dependendo de contratos com editoras, clubes de assinatura. Ela falou, opa, peraí, né? O mercado está mudando, né? Não posso ficar dependente disso. Sim. E também tem o caso dos escritores que lançaram o primeiro livro, encheram um evento de lançamento, mas na semana seguinte... Esvazia, não tem mais venda. Então, esse processo, geralmente, o autor se depara com ele depois que ele esgota o público inicial. Muitos autores lançam seu livro, vendem para os amigos, vendem para os familiares. E essa primeira bolha, né? O autor não consegue sair dela. E aí ele não consegue ir para outros lugares, ir para outros públicos. Sim. E é geralmente nesse momento que ele percebeu que, parei de vender, que ele vem procurar. E, na verdade, ele parou de vender porque ele começou o marketing dele tarde demais. O correto é começar um marketing muito antes do livro ser lançado. Campanha de antecipação, dividir os seus bastidores, né? Dividir a sua jornada. Porque eu acredito muito... Essa é uma das premissas do marketing, né? Que eu gosto de trabalhar. Na maior parte das vezes, o leitor compra primeiro o autor e depois o livro. Sim. Ainda mais no mundo de redes sociais, onde a gente começa a querer saber muito mais sobre os autores, né? Do que já foi um dia. Seja numa rede social. Um livro, você tava quase assim, tipo, beleza. Porque é um investimento por A alto, ou por B, né? E tal, mas hoje em dia, não. A gente lê um livro, às vezes a gente conhece o autor, depois
que vai buscar a obra, né? E muitas vezes a gente lê um livro, na maioria das vezes, você lê um livro e gosta muito, você quer muito saber quem é o autor, você quer encontrar, você quer autógrafo, você quer X, entendeu? Muitas vezes um leitor, ele descobre esse autor num evento, numa palestra, num podcast, num corte de internet, por uma fala, uma mesa que ele participou, ou alguém que recomendou, mesmo quando é um professor, um amigo, um colega que te recomenda o livro, é porque houve uma conexão de crenças e de valores, né, da escrita daquele autor com a expectativa do leitor. Por isso que eu digo, muitas vezes o leitor compra primeiro o autor e depois o livro. E se o autor não faz essa movimentação de aparecer, seja no online, seja no offline, dificilmente esse livro vai ocupar espaço, até porque são lançados aí perto de 2.000 livros por mês no Brasil, né, Custódio? Então, imagina. Eu ia falar isso, é uma quantidade gigantesca de livros que são lançados, né? São. Ô Dani, e esse trabalho de marketing, tudo, dessa jornada que a gente está falando, né, de construção, começar até mesmo antes do livro ser lançado, porque muita gente deixa para trabalhar o livro só a partir daquele momento, e eu concordo super que ele pode ser explorado antes, é um pouco o que as séries fazem, né? Sim. A série não começa a ser lançada no dia do lançamento, ela começa com um teaser, com um trailer, com não sei o quê, leva os autores para ser entrevistados em algum lugar, ou seja, você vai alimentando, você vai construindo uma narrativa, né, um storytelling ali, até o dia do lançamento. Quando chega o dia do lançamento, a história muda. Mas você não tem o dia do lançamento é o dia que todo mundo vai saber que isso existe, ou que vai existir. Não, você vai alimentando ali aquela audiência. Inclusive, toda essa audiência que você vai trabalhando durante esse período, já é audiência super potencial para comprar o seu produto quando você lança, eventualmente, né? Então, acho que essa inteligência. E eu super concordo com ela, tá? Absolutamente. É o que a gente faz com as marcas, né? Sim. Muita gente... É o que a gente faz com as marcas. E muita gente pensa assim, não, mas isso é só para autores grandes marcas, é só para filme. Netflix. Não, gente. Não, uma coisa que... Eu dou um exemplo simples, que é assim, né? Imagina que o autor tá indo num churrasco de família 2 meses antes do lançamento. Aí alguém pergunta para ele, e aí, novidades? Ele responde, não, tudo bem, aquela correria de sempre. Então, existem oportunidades que não é só para as grandes marcas. Óbvio, um churrasco é uma coisa pequena, mas uma fala numa faculdade, uma palestra para alguns alunos, um grupo, uma comunidade, o próprio processo de pesquisa para um livro que a pessoa está fazendo, são momentos, são rituais que podem servir de construção de antecipação para esse livro, né? Que nem um casamento, né? Que nem um batizado ou uma renovação de votos, né? Olha, reserva a data. Vai tocar tal banda, todo mundo vestido de branco. Então, existe essa antecipação. Com o livro é a mesma coisa, porque a antecipação deixa as pessoas animadas. Vai consumindo. Não, você vai aquecendo o tema, né? Vai aquecendo o tema. Você vai aquecendo o tema até o lançamento, né? E cada vez mais colocando mais gente pra dentro. Até isso aí. Quando lançar lá na frente, você já tem um grupo grande de gente já na expectativa, né? Tem muitos escritores que falam assim pra mim, nossa, Dani, mas eu não consegui vender nem pros meus amigos e nem pros meus familiares. Como é que eu vou furar minha bolha? Aí eu falo, é porque você não fez antecipação. Você chegou do nada e você falou, surpresa, eu lancei um livro. Exato. As pessoas se sentem traídas. As pessoas não querem ser as últimas a ficar sabendo de alguma coisa. Até os amigos e familiares. Exatamente. Você tem que dividir isso. Como assim? Com eles. Você é meu amigo e do nada você vem, você lança um livro e aí a pessoa realmente não vai conseguir vender. Mas um bom trabalho de antecipação faz muita diferença. Sim, muito legal. Não, e eu ia te perguntar isso, assim. E o caminho entre... Porque acho que uma coisa é esse trabalho. Aí tem uma coisa que é o que a gente falou aqui, são muitos livros sendo lançados todo mês e tal. Você chega na livraria, é uma quantidade gigantesca. No online nem se fala, né? Da quantidade de livros que tem e tudo. E aí, como ganhar essa relevância também, por exemplo, num ambiente da livraria? Ele é mais para as grandes editoras, essa entrada mais central ali, vamos dizer assim, essa vitrine mais central. Como ganhar atenção ali também, sabe? Algumas livrarias trabalham com um catálogo de livros de poucas editoras e outras livrarias têm o costume de trabalhar com editores independentes, com autores independentes. Então vai depender muito do perfil da livraria. A gente tem que também pensar no seguinte, né? Hoje nós temos poucas livrarias no Brasil. A recomendação da Unesco é que exista uma livraria para mais ou menos 10 mil habitantes no país. Hoje a gente tem uma livraria para cada 70 mil habitantes no Brasil. Mas a gente tem hoje, né, um grande player, um grande varejista que é a Amazon. Então a Amazon acaba suplementando muito isso. Sim. Mas o que eu digo é que assim...
O escritor, muitas vezes, ele está preocupado em ir para muitas livrarias porque ele acha que a venda acontece na livraria, ele acha que a decisão acontece na livraria. A decisão de compra não acontece na livraria. Ou não necessariamente, Ou não necessariamente na livraria. Muitas vezes as pessoas vão lá e elas vão comprar um livro na livraria. Pô, eu já vi uma entrevista desse autor. Né? Alguém me falou desse livro, eu já vi essa capa em alguns lugares. Sim. Então, de verdade, para mim, o autor que quer estar em livrarias, ele precisa se preocupar muito mais num perímetro próximo de onde está a família dele, de onde estão os amigos dele, para começar esse primeiro ciclo de efeito boca a boca, com quem conhece ele. Sim. E depois pensar em expandir. O Sim. escritor que quer ir para todas as livrarias do Brasil vai desperdiçar energia. Vai desperdiçar energia. E outra vez, acho que mais uma reflexão, uma comparação com as marcas, né? Assim, você chega numa gôndola de shampoo, Você vai escolher um shampoo que você já ouviu falar, um shampoo que está conversando com você ali o tempo inteiro, uma marca que está fazendo isso, ou uma marca que você nunca ouviu falar, né? Esse aí acho que tem um consumidor que já chega sabendo o que quer, tem um consumidor que chega analisando, mas vai sempre tender para quem já está conversando com ele, para aquilo que ele conhece mais, né? É isso aí. Eu entendo que o meu trabalho é esse, é pegar conceitos relativamente complexos e profundos de marketing e adaptar para o mundo do escritor. Então, isso que você está falando é a árvore de decisão de compra do consumidor, né? Então, às vezes, a gente tem um consumidor destino, que é a pessoa que já sabe o que ela quer, né? Então, no mundo dos livros, o autor precisa entender que entre o livro existir e a decisão do consumidor, não é uma linha reta. Existem vários inputs. Perfeito, né? sim. A recomendação de um professor, né? Um influenciador que falou daquele livro, às vezes um amigo que comentou, algum conhecido. Então, existem várias intervenções ao longo dessa decisão de compra que o escritor precisa entender que não é uma vez que ele vai chegar no público que a decisão vai ser tomada. São vários inputs ao longo dessa jornada. Perfeito. Ô Dani, e o que significa um sucesso para um livro? Eu acho que um sucesso é muito relativo dependendo do autor. Eu tenho um escritor da nossa comunidade que ele falou assim: Dani, eu lancei meu livro e uma semana depois uma senhora de 85 anos me mandou uma mensagem falando que o meu livro tinha mudado a vida dela. Era um livro, né, sobre luto, sobre perda. Aquele livro, para ele, tá pago. Não é só sobre cópias vendidas, não né? Não é só sobre exemplares. Então, para muitos escritores, existe uma construção de legado, existe uma coisa de querer impactar a vida dos outros. Agora, do ponto de vista do mercado, né, em termos de sucesso enquanto produto, cada editora tem a sua régua. Mas a gente pode dizer que hoje poucos livros vão passar aí da marca de 2, 3 mil exemplares vendidos no Brasil. Um livro que vende 10 mil exemplares no Brasil hoje já é considerado um best-seller por conta desse volume. Seja no formato físico, no formato e-book ou na soma dos dois. E esse livro é raro, o livro que bate 10 mil exemplares vendidos. A régua das editoras hoje é mais ou menos assim. As editoras que não cobram para publicar, as editoras tradicionais, elas vão definir uma aposta inicial, que é a tiragem inicial desse livro. Então, uma editora grande vai apostar 3 mil exemplares numa tiragem inicial. Uma editora menor vai apostar 250 exemplares. Porque cada uma delas tem a sua pulverização, tem a sua distribuição, essa é a régua delas. Perfeito. O autor que esgota essa primeira edição em 6 meses, do ponto de vista da editora, é um sucesso em vendas. Porque se pagou no tempo que deveria se pagar. Porque a editora que investe no livro, ela põe um dinheiro na frente, ela está fazendo investimento. E se ela consegue recuperar aquele investimento ali em pelo menos 6 meses, o livro para ela foi um sucesso. E é por isso que os autores comemoram tanto quando tem as reimpressões, né? É isso aí. Porque é sinal de que o que foi combinado da anterior, eventualmente já saiu, né? É isso aí. E para eles é um marco importante, porque a editora... Tem muitos autores que esgotam a edição, mas a editora não decide reimprimir. Então, essa decisão de reimpressão também não é uma coisa automática, né? Poucos contratos de editora hoje têm reimpressão automática. Algumas editoras têm no contrato que, por exemplo, a gente não pode ter menos do que 50 exemplares do seu livro em estoque. Se a gente tiver menos que 50, a gente já faz uma reimpressão para não ter problema de ruptura no ponto de venda, para não faltar livro. São poucas as editoras que têm esse contrato. Então, para qualquer escritor ter uma reimpressão é um marco muito importante, muito legal. Legal. E num país que lê-se tão pouco, qual o segredo para vender mais livros?
Ô, Custódio, eu acho que a gente precisa trabalhar um pouco esse número. Porque, vê, somos quantos brasileiros hoje? 210 milhões. 210, né? Então somos o quê? 100 milhões de leitores? E 100 milhões de leitores. Quais países? É um número grande, se a gente considerar absoluto, né? Sim. Mas só que percentualmente é metade da população. Sim, tem países que a gente fala, nossa, 83%, mas 83% na verdade é 30 milhões. Quais países têm 100 milhões de leitores hoje em dia? Quais países têm 100 milhões de leitores hoje em dia? Poucos. Então, tudo bem. Existe um desafio do ponto de vista de incentivo, do ponto de vista de educação. Esse número precisa ser melhorado, esse número precisa ser trabalhado. Mas o escritor também precisa entender que isso não é um impeditivo, né, para ele desistir, para ele se desmotivar. Esses índices, para mim, saiu, né, a pesquisa Retratos da Leitura, que menos de 50% dos brasileiros leram um livro nos últimos 3 meses. Para mim, esse número, uma vez me perguntaram se eu achava que esse número era uma ameaça para os escritores. Eu não acho que esse número é uma ameaça, eu acho que esse número é um chamado. Os escritores que realmente acreditam nos seus livros, eles precisam trabalhar não só pelo livro deles, mas para melhorar esse número. Porque, querendo ou não, um escritor que dedica 1, 2, 3, 5 anos da vida dele escrevendo um livro, ele não quer só escrever um livro. Ele quer fazer uma diferença. Exato. Né? Então, essa é a minha visão. Eu acho que o escritor tem que entender esses índices como um chamado para que ele não fique só sentadinho ali na janelinha esperando o livro acontecer. Ele tem que ir ajudar, incentivar e fazer acontecer junto com a editora, junto com os eventos e fazer a parte dele. Perfeito. E nesse trabalho que você está fazendo com os autores, você sente um pouco mais de barreira ou dificuldade para as mulheres, assim, do ponto de vista da indústria, tá? Tipo assim, ou vende-se mais livros de homens, ou as editoras estão mais dispostas a livros escritos por homens. Nesse aspecto eu quero entender. Tipo assim, chegou um homem e uma mulher para pedir a sua consultoria. Onde você acha que vai ser mais fácil? Tem alguma coisa assim que te diga? Ou não? Hoje é uma coisa mais generalizada mesmo? Não necessariamente. Eu acho que nos últimos anos, falar de uns 10, 15 anos pra cá... eu ia te perguntar isso, assim, também do início que você começou a trabalhar com isso pra hoje, assim, também. Eu acho que a própria popularização da internet, das redes sociais, essa democratização dos canais de informação, fez com que o próprio autor fosse um porta-voz, né? Com que a própria pessoa fosse um porta-voz, porque antes uma pessoa só conseguia se comunicar em massa através de redes de grande mídia, né? Redes de massa. Com essa democratização da internet, isso veio acontecendo muito junto das editoras dando mais espaço para autores estreantes. Então, o que aconteceu? De 15 anos para cá, as editoras que antes davam mais espaço para os autores já consagrados ou para os autores de fora, elas começaram a abrir mais as portas, falando, poxa, peraí, aquele autor, por mais que ele seja um autor independente, ele tem uma voz, ele está representando uma causa, né? Ele não está dependendo só das grandes mídias ou dos grandes veículos para conseguir falar o que ele pensa. Então, nesse sentido, abriu-se muitas portas. Agora, com relação a homens e mulheres, eu não sei te dizer se existe um estudo, né, com relação às porcentagens de publicação para lá ou para cá. Eu sei que os índices de leitura tem. Se eu não me engano, a gente tem muito mais mulheres leitoras do que homens leitores. Sim. Mas do ponto de vista da escrita, até pensando nas editoras com quem eu já trabalhei, eu vou te falar que eu vejo... Assim, eu estou falando de um universo, né, de uma amostra restrita das últimas editoras que eu trabalhei. Claro. Eu vejo elas trazendo muito mais mulheres do que homens. Né? É a sensação que eu tenho também, até em Gôndola e tudo. Eu vejo também bastante. Eu tenho essa sensação. Óbvio que eu não consigo falar, né, por uma representatividade gigantesca do mercado, mas com base na minha experiência. E eu fico muito feliz. Eu fico muito feliz com isso, porque o que a gente costuma ver por aí é o inverso. Exato. Né? O inverso. Mas o ponto... a sua consultoria, né, não é porque é mulher que se vai vender menos, né? Acho que esse é o ponto, né? Tipo, não, você mesmo tem o mesmo potencial de vender igual ou mais do que um autor homem, né? Vai depender muito da sua estratégia e do seu produto, né? Eu te diria que mais do que um perfil, assim, de gênero do escritor, o que eu sinto, assim, e é engraçado que meu trabalho às vezes tem um perfil meio terapêutico, né? E eu sinto que o escritor que eu falo, putz, essa pessoa eu acho que tem uma chance legal. Tem algo aquela... aí pra você? Tem sim. É aquela pessoa que não foge do desafio.
é aquela pessoa que não é uma pessoa acomodada. É aquela pessoa ativa. Perfeito. Sabe? E é muito engraçado porque às vezes a pessoa fala assim, mas eu sou introvertido, eu sou tímido. Eu falo, isso não é definitivo. Isso não define o sucesso ou não. Porque existem várias formas de você se comunicar sem necessariamente se expor. Uma newsletter, um blog. O que eu vejo fazer diferença não é gênero. É essa atitude com relação a, tem um obstáculo, vamos correr atrás de editora, vamos fazer o trabalho de formiguinha. Nesse sentido, dá pra ver claramente a diferença da pessoa que quer sentar ali na janelinha, da pessoa que tá a fim de sair do carro e empurrar pra ele pegar no tranco. Perfeito. E muito menos sobre gênero, mas quem tá correndo atrás, entendendo qual é o jogo, né, também, né? Pra não ficar ali acomodadinho, né? Agora eu preciso puxar o nosso saco das mulheres, né? As mulheres estão muito mais acostumadas a equilibrar 12 pratinhos de uma vez. Então, quando você pega um escritor ou uma escritora que tem uma carreira, que tem uma casa para cuidar, assim, geralmente a escrita não é a principal ocupação dessa pessoa. Então, é uma pessoa que vai ter que equilibrar muitos pratinhos. Né? Então, a gente também tem que pensar desse ponto de vista. Né? Sem dúvida. E qual o perfil de escritor que mais procura, assim, a sua assessoria? Nossa, é bem variado, Custódio. É bem variado. Essa semana eu estava conversando com um escritor de romance, que está escrevendo um romance de estreia, um romance de entretenimento. E eu também estava falando eu estou com um projeto de uma médica que está lançando um livro sobre endometriose. Então, nossa, acaba sendo muito, muito, muito variado, mas como o livro é um produto que está num mercado muito particular, existe pouca diferença do ponto de vista de estratégia. Vai existir muita diferença do ponto de vista de tática, mas do ponto de vista de estratégia, querendo ou não, dá para trabalhar muito bem esses diferentes tipos, tons de escrita, de livro, desde a poesia, livro infantil, não ficção, até livros de espiritualidade e tudo mais. Perfeito. Você tem autoras femininas, mulheres que você gosta mais? Várias. Assim, eu gosto muito, né, de literatura como um todo. Mas o meu crush atual é Socorro Racioli. É meu crush atual. Amo, de paixão, amo. Genial. A escrita dela eu acho genial. Né? Gente, aliás, ontem eu estava vendo notícias que o Cabeça de Santo vai ser tema de escola de samba. É mesmo? 2027. Que demais. Foi anunciado ontem. Que legal. Se não me engano, Unidos da Tijuca. Eu não lembro qual é a escola. Não quero cometer nenhum erro aqui. Mas, enfim, muito legal, né? Saber essas histórias. Adoro. Olha, pra gente ver até onde as histórias vão, né? Eu acho que eu trabalhei num material sobre o carnaval. Que é sobre narrativa também, né? É total sobre narrativa. Né? E a cultura popular. Vai virar filme, vai virar... É cultura popular, é chegar nas pessoas, né? Porque boas histórias precisam chegar nas pessoas. Às vezes é através de um livro, às vezes é através de uma tradição oral, né? De conversar e de contação de história. Esse é o legal. Sim. Esse é o legal. Muito legal. Você fala nas suas páginas sobre o profissionalismo de um livro está no detalhe, ou em detalhe. Quais são esses detalhes? Ô, Custódio, eu costumo dizer que o sucesso de um livro não é um acerto. São vários parafusos ali que a gente vai apertando e que o livro cada vez tem mais potencial para dar certo, né? Então, por exemplo, muitos autores atribuem à revisão do seu livro o tudo ou nada. Nossa, se sair uma coisa aqui, uma grafia incorreta, é a decepção. Meu livro falhou, né? Esse é um parafuso. A capa é tão importante quanto. E capa é uma coisa complicada, porque capa não basta ser bonita. Cada tipo de livro tem uma estética. Então, por exemplo, se a gente pega um romance contemporâneo, geralmente o romance contemporâneo vai ter uma capa um pouco mais subjetiva, que vai abrir a interpretação. Mas se você pega um romance jovem adulto, geralmente é uma ilustração de uma cena. A cena já está meio mastigada. Então, capa é um parafuso. O preço do livro é um outro parafuso importante. Se você precifica um livro muito acima do tier de mercado dele, as pessoas vão falar, não, peraí, por metade desse preço eu levo um outro livro. Né? Ou senão, às vezes, o formato, a pessoa faz um livro formato quadradinho para ficar bonitinho, mas o quadradinho não cabe na gôndola. Aquele livro não vai para a livraria. Então, esses detalhes, eu digo que são esses pequenos parafusos que de parafuso em parafuso o livro vai cada vez tendo mais chance, mais potencial de chegar no leitor. O mês de lançamento. Então, por exemplo, lançar livro de novembro até carnaval, eu acho super complicado, porque novembro, as varejistas, até as grandes marcas, elas estão indo com tudo para Black Friday.
Então, até o próprio espaço de tela, tempo de tela, é muito mais concorrido. E as livrarias e o mercado de livros tem uma particularidade em dezembro, janeiro, comecinho de fevereiro, que é o volta às aulas. Então, uma livraria que antes tinha uma mesa ali de romance ou de autoajuda, aquela mesa está vendendo estojo, aquela mesa está vendendo caderno. Entendi. Então, esse é mais um parafuso importante, né? Então, o profissionalismo de um livro são vários parafusos que a gente vai apertando para esse produto ficar cada vez mais lapidado. Não, eu até pensando nesse início de ano, tem, por exemplo, tem uma parte do bolso ali que é para despesas, né? Despesas ali de despesas escolares, com os filhos e tudo. E o bolso é um só. Então, se tem naquele mês que pagar rematrícula, material escolar e tudo, eventualmente vai faltar desse dinheiro também para comprar livros. Mas, Dani, assim, eu sinto que, e aí é uma percepção minha mesmo, assim, é zero estudo, é zero estatístico. Mas eu sinto também que tem uma concentração muito grande de lançamentos de livros ali entre, sei lá, maio e setembro. Sim. Então eu entendo a coisa de ir muito para o sistema final do ano e talvez esse começo de ano você tenha um ponto aí, mas aí também em compensação a gente pega 2 meses do final do ano e 3 ou 4 aqui do começo, você fica com uma janela ali de 5, 6 meses para lançar tudo. Sim. E a sensação que eu tenho é que tem livro sendo lançado toda semana nesse período, entendeu? Isso é um desafio também, né? É um desafio porque você precisa pensar que quando o seu livro é lançado, existe uma concorrência, tanto do espaço no ponto de venda, quanto do próprio feed da editora. Quem que ela vai divulgar? Quem que ela não vai divulgar? O leitor, às vezes, ele tá lendo um livro por mês, um livro a cada 2 meses. Então, a própria velocidade... Se bem que eu não sei se você é que nem eu. Eu compro muito mais livro do que eu consigo ler. Então, essa métrica não funciona pra mim. A minha também. E a ansiedade também. É livro e remédio. Porque eu fico olhando aqueles livros com vontade de ler todos eles, assim. Mas é isso, eu compro muito livro, assim. Eu acho que... Não, eu tenho mais livros lidos do que não lidos. Mas olha, tá ali, viu? Não, eu brinco. Tem uma boa parte da estante que é os não lidos. O meu ciclo, ele é autossustentável, porque eu ganho dinheiro no mundo dos livros para gastar meu dinheiro no mundo dos livros. Mas eu também faço isso. E eu ganho livros e continuo comprando muitos livros. É isso mesmo. Não é? Meu marido fala, não aguento mais. Não, juro por Deus. Aí chega Black Friday, eu falo, vou comprar. Aí chega não sei o quê, chega uma... agora tem o 4 do 4, o 5 do 5, que é pra gente ficar comprando mais ainda. Tem uma palavra em japonês pra isso, né? Que é o tsundoku. Que é esse hábito de você comprar muito mais livro, mesmo sabendo que você não precisa, mesmo sabendo que você não vai conseguir ler. Você não vai conseguir ler, mas você fica comprando. É uma loucura, né? Mas antes, eu confesso que antes eu comprava e eu ficava muito ansioso, assim, de querer ler tudo. Mas acho que como eu comprei muito, essa ansiedade, ela até baixou um pouco, assim. Você sente uma pressão naquela pilha de livros que você não leu ainda? Eu sinto um pouco. E a outra coisa que eu sinto também, a minha tendência é sempre de ler os que eu compro por último. Não é? E os que você vai deixando ali, eles vão ficando. Não que eles não sejam desejados. Não é por isso, não é isso. Eu quero ler todos eles. Aliás, eu comprei com essa intenção e hei de fazê-lo. Mas eu tenho uma tendência a ler os últimos. Eu deixo livros espalhados pela casa. Então, por exemplo, livro que você não precisa de muita continuidade, eu deixo espalhado. Então, tem um livro de contos... É uma boa estratégia. Tem um livro de contos ali na sala, porque eu tô esperando 10, 15 minutos meu filho se trocar. Eu sento lá, eu leio um conto, resolveu. Aí tem Agora, os mais densos ficam lá na minha cabeceira, que é quando eu consigo ler mais. Mas, por exemplo, audiobook. Então, tô sempre ouvindo um audiobook. Eu entrei no carro, né? Então, é um momento ali. Então, acho que... É engraçado, né? Outro dia uma pessoa estava me perguntando: Dani, o que você acha que o brasileiro precisa fazer para instalar o hábito da leitura na vida dele? E eu falei, o brasileiro está passando muito tempo na tela porque o celular está no bolso, porque o celular está na mão. Então vamos deixar o livro no bolso, vamos deixar o livro na mão. Deixa o livro espalhado, já deixa um livro ali nos teus favoritos, ali no teu Kindle, no teu celular, onde for. Se o livro não estiver acessível... Né? Você vai ter uma barreira até chegar naquele livro. Então, deixa o livro por perto, que eventualmente você vai sentir aquela pressão e vai falar, não, deixa eu dar uma chance para esse livro aqui. Perfeito. Eu queria te perguntar sobre o audiobook. Primeiro, experiência como leitora, ouvinte, né? Não leitora, ouvinte. Se funciona bem para você e tudo. E segundo, quanto na sua assessoria, o quanto você recomenda que os livros que sejam... audiobooks adaptados para ouvir, serem ouvidos. Eu consumo muito audiobook.
Então, a minha experiência com o audiobook, eu morei fora um tempo. Então, eu morei fora numa época que ainda não tinha Audible no Brasil, mas eu já ouvia lá fora. Então, eu já tinha muito essa coisa. Legal. E eu gosto muito do audiolivro para ouvir quando eu tô no carro, quando eu tô no trânsito, quando eu tô fazendo alguma viagem. Agora eu tenho parado para ouvir audiobooks quando eu tô fazendo academia. Também. Eu ouço bastante combinei, também. né? Eu falei, nossa, eu não gosto de treinar, nossa, eu não tenho tempo para ler. Vamos fazer essas duas coisas? Juntei os dois, tá dando certo. Então, eu particularmente eu gosto muito. Mas você consegue se concentrar, assim, nesses lugares? Que pra mim, o que... Assim, não é uma experiência ruim, mas se eu pegar uma história muito complexa, então, aí eu tenho um pouco mais de dificuldade. Até estava conversando isso com a Michelle. Ficção não funciona pra mim. Porque eu sinto assim, que eu penso em outra coisa, eu saio da história, sabe? Os autores que estão pensando em adaptar os seus livros para o formato audiobook, eles precisam primeiro entender qual que é a adesão desse formato no nicho literário dele. Então, por exemplo, um livro de autoajuda vai provavelmente ter mais adesão do que um livro de romance. Então, hoje nós temos institutos de pesquisa, nós temos pesquisas, né, nesse âmbito, talvez não necessariamente tão específico no mercado brasileiro, mas no mercado mundial. Então, você precisa saber, poxa, se 10% dos seus leitores estão em audiobook e 15% estão em e-book e todo o restante está no livro físico, mas você não fez livro físico? Peraí. Né? Então, primeira coisa, o escritor precisa entender qual que é a adesão. E eu gosto de recomendar para os autores não lançar o livro logo de cara com o formato audiobook. Então, minha recomendação é, lança físico e e-book junto, Perfeito. até porque a própria Amazon gosta de quando esse lançamento é feito de forma simultânea. E depois usar o lançamento, não só o lançamento, mas a própria gravação do audiobook como uma vitrine para a audiência, para mostrar essa jornada, para mostrar um bastidor. Então, mostra você indo lá, gravando, o processo de edição. Perfeito. E aí você usa esse lançamento do audiobook como um outro factual para esse lançamento, como um novo marco para esse lançamento. Estrategicamente, é isso que eu digo. Até porque fazer a gravação de um audiobook não é uma coisa simples nem barata. Né? É uma coisa que toma um investimento de tempo de estúdio. E às vezes o próprio escritor não tem uma dicção legal para narrar o próprio livro. Então, tem que ser um terceiro. Um terceiro precisa ser contratado para isso. Né? E não recomendo fazer isso com inteligência artificial. Porque vai ficar uma coisa muito... Fica meio ali sem alma, sem entonação. Sim, total. Não, acho que ouvir na voz do autor é maravilhoso. É maravilhoso. Né? É muito bom, assim, parece que realmente ele está te contando aquela história, né? Você fica com essa sensação. Mas também não acho que perde, não, quando não é o autor, assim, né? Eu leio alguns gringos que automaticamente são tradução em português, então são ou atores ou X pessoa que está ali narrando o livro. Eu não sinto que perde muito, não. Um bom narrador vai conseguir interpretar bem aquele livro. Né? Acho que é um bom narrador. Um bom narrador. Porque o livro tem ali uma cadência, né? Um tom, uma energia. Eu acho que bons narradores conseguem transmitir isso bem. Por isso que eu digo, o autor precisa tomar cuidado. Porque às vezes ele quer narrar o próprio livro, mas não necessariamente ele tem as habilidades para fazer aquilo acontecer. Perfeito, muito bom. Mais uma coisa importante aí também de ter um assessor perto, né? Com também certeza. Para dar esse tipo de dica, né? Dani, você está muito nas redes sociais, você tem quase 200 mil seguidores no Instagram. As editoras lhe procuram para lançar um livro por conta dessa audiência grande que você tem, né? Esse número de pessoas que você já fala ali frequentemente. E aí eu queria te perguntar em cima disso se você também recomenda na assessoria para que a gente que tem muitos seguidores eventualmente tenha alguma coisa ali que pode nascer um livro. Eu sou abordada por editoras, tanto para um lançamento quanto para consultoria. Muitas editoras acabam me buscando nesse sentido. Agora, do ponto de vista... Desculpa, qual foi a sua segunda pergunta? O quanto você olha também para pessoas que têm muitos seguidores que eventualmente pode ter um livro ali e nascer já com muitas cópias vendidas. Olha, Custódio, com relação a pessoas que têm muitos seguidores, se elas têm ou não têm que lançar um livro, assim, eu tenho uma máxima comigo que se você não tem uma coisa boa a dizer, às vezes é melhor ficar em silêncio. Perfeito. Então, não necessariamente pessoas que têm muita audiência têm uma coisa legal a ser dita.
Então, eu não acho que o número de seguidores é uma coisa que a gente tem que levar em consideração como decisiva para se lançar ou não. Agora, muitas editoras têm isso como um critério de decisão, porque você também precisa entender que a editora não é uma ONG. A editora faz um baita de um investimento. E desse ponto de vista de investimento, a editora não está só analisando a qualidade de texto, ela está analisando o potencial de venda. E se o escritor tem uma audiência, essa editora entende que esse potencial de venda é amplificado porque a bolha dessa pessoa é uma bolha maior. Né? Então, sua pergunta tem aí esses dois lados. Não acho que é todo mundo que tem que lançar o livro, muito pelo contrário. Mas quem tem muitos seguidores e eventualmente escreve, ou a editora identifica que tem um potencial de escrita ali, tem uma bela de uma oportunidade. Sim, né? Até porque a gente precisa entender que o autor é o porta-voz do próprio livro. E você ter um autor que é um porta-voz com uma audiência é uma coisa legal, né? Ainda mais principalmente para as editoras menores, que têm uma margem de trabalho muito menor do que as editoras grandes, elas precisam ter essa segurança mínima de que o investimento delas vai retornar. Então, se coloca no lugar de uma editora que está vendendo o almoço para pagar a janta. Tem editoras que estão... Quando a gente teve problemas no mercado, né? Saraiva, Cultura, FENAC, muitas editoras não tinham essa margem para trabalhar essa folga financeira, elas acabaram quebrando. Então, é importante as editoras apostarem com muita consciência nos autores, porque, querendo ou não, o que vai pagar o aluguel dela naqueles próximos meses é o retorno dos livros que ela lançou nos meses anteriores. Por isso que as editoras são tão criteriosas na hora de selecionar autores. E muitos autores entendem isso como um protecionismo ou como um preconceito contra os autores estreantes. É simplesmente uma dinâmica de mercado. As editoras investem pesado, elas precisam ter uma certa garantia de retorno sobre o investimento. Quando elas são menores e quando elas são um pouco maiores, aí elas têm uma flexibilidade maior. Mas ainda assim, elas têm ali acionistas, né? A gente precisa entender isso. Contas para pagar. Contas a pagar. Luz, telefone, boletos etc. vencendo. É verdade, boletos, salários dos funcionários, gráficas, tudo, né? Aluguel e tudo, sem dúvida. Dani, qual a sua opinião sobre os ghostwriters? Tenho duas. Na ficção, eu acho que não dá. Na ficção, a pessoa precisa ter a própria voz, ela precisa escrever o próprio livro. Perfeito. Ghostwriters na não ficção, eu acho que é uma boa saída para muitos escritores, para muitos autores que têm um conteúdo muito legal, que têm ideias importantes que precisam ser levadas para o mundo, mas que não necessariamente têm a habilidade da escrita. Né? Então, quando um autor não tem a habilidade da escrita, mas ele é genial no tema dele, é injusto ele não ter um livro, porque ele não tem uma habilidade boa de escrita, mas ele é muito bom no conteúdo dele. É injusto até com o leitor, né, não ter acesso a esse tipo de conteúdo. Então, na não ficção, é muito comum o trabalho de ghostwriters. Então, por exemplo, empresários, médicos, que têm uma coisa muito legal para ser dita e não necessariamente sabe expor aquilo da melhor forma possível. Né? Ou às vezes não tem o tempo. Né? Ou às vezes simplesmente não compensa. O custo de oportunidade de você parar para escrever um livro que vai ficar nota 7, é melhor trazer um ghostwriter que vai fazer um trabalho e que vai fazer um trabalho nota 10. Essa é a minha visão. Perfeito. Você falou um pouquinho da sua dinâmica de leitura aí, né? De deixar os livros espalhados e tudo. E o que você está lendo aí nesse rolê pela casa, vamos dizer assim? Eu estou lendo um livro do Afonso Borges, de contos, chamado Tardes Brancas. Então, acho que na metade ali, eu vou ali uma vez a cada 2, 3 dias. Contos, assim? Eu tinha uma paixão antiga por contos. Eu gostava muito de Antônio Prata e tudo mais. Mas aí, quando eu entrei no mundo dos livros, eu precisei me especializar mais em coisas que eu não lia tanto. Perfeito. Aí eu tive que ampliar um pouco meu repertório. Então, eu tô lendo esse agora do Afonso Borges. Eu tô relendo um livro que eu li há muito tempo atrás, chamado A Única Coisa, de 2 autores. Um chamado Gary Papizan e o outro chamado Jay Keller, talvez eu esteja errando o nome deles. Mas esse livro é muito interessante. É um livro que se chama A Única Coisa. Então, diz a importância de você focar, né? De você estar fazendo uma coisa muito bem feita e não de estar espalhando. A gente estava falando isso aqui, né, no começo. Mas o interessante é que esse livro, chamado A Única Coisa, foi lançado por uma editora que lança um livro por ano. Isso que eu achei fascinante. E aí eu estava ouvindo um podcast desse editor falando por que ele só lança um livro por ano. Eles lançam um livro chamado A Única Coisa. Eu falei, bom, poxa, né, esse livro vendeu milhões de cópias, né? Eu li ele há anos atrás e eu tô relendo porque é realmente um livro incrível. Não dá pra errar, né? Você lança um livro por ano, você não pode errar. E eu tenho uma coisa... Ou, né, você não pode se dar o direito, talvez, de errar. E eu tenho uma coisa meio de obsessão, porque quando eu tô mergulhada num livro de não ficção...
eu leio o livro, mas eu também vou buscar os podcasts, eu vou buscar as entrevistas, até para entender, né, o que esse autor fez para esse livro ter esse resultado. Então eu tô imersa nesse universo agora. E eu recebi uma amostra, olha que louco, eu recebi uma amostra de uma gráfica de livros, ela me mandou vários livros, e tinha um livro que eu achei muito interessante, eu comecei a ler ele ontem. É um livro chamado, talvez eu erre o nome, mas é alguma coisa assim, Por que devemos nos preocupar com a ecologia de um ponto de vista religioso? Eu não sou uma pessoa muito religiosa, mas eu sou uma pessoa que se preocupa com o meio ambiente, né? Meu filho estuda numa escola, esqueci o nome, quando a escola tem estudo religioso, esqueci o nome, mas enfim, ele tem uma aulazinha lá, eu falei, pô, né, o Pedro logo vai aprender geografia, eu queria poder fazer esse cruzamento, né, com ele, desse universo do mundo da ecologia, com as outras aulas que ele tem. É muito interessante, porque a gente nunca para pensar, né, desse cruzamento de ecologia e Bíblia e tudo mais, e eu tô ali conhecendo histórias da Bíblia que eu nem sabia que existiam. Eu não sou uma pessoa muito religiosa. Dentro de um contexto totalmente diferente. Então, o que eu gosto de ler são coisas que expandem. Eu gosto muito de ler essas coisas. Acho que eu nunca tinha lido um livro religioso assim na minha vida. Eu falei, nossa, que interessante, né? Então, eu tô sempre ali, pegando um pouquinho aqui, um pouquinho ali. E eu tô também, né, agora com meu filho, tô lendo um livro chamado Kid Spy. É uma criança espiã que recebe um telefonema da rainha da Inglaterra falando, você não é o Mac? Pô, você é o melhor da tua turma aqui no assunto tal. Deixa eu te falar, as joias da coroa foram roubadas. Preciso de uma criança para resolver esse mistério. Então é super bonitinho, é um livro de capítulo e tal. Legal. Então tem livro no meu quarto, livro no quarto do meu filho, fica espalhado. Boa, muito bom. Que livro que você começou a ler com baixa expectativa e foi crescendo, o famoso entregou tudo no final? É um pouco complicado, porque se eu chego no capítulo 3, 4 e não foi... Já se abandona fácil, assim? Não diria que capítulo 3, 4 é fácil. Não é fácil. Você já deu uma chance. Eu dei uma chance. Então... A página 3 e 4, ok, mas no capítulo 3 e 4, dependendo do tamanho dos capítulos. Teve um livro que eu não tive muita escolha, porque eu tava viajando e eu tava com aquele livro, eu falei, pô, não vou ficar carregando peso à toa, né? E eu tava sem conexão de internet também, não tinha 4G, 5G, então eu tava com aquele livro, eu fiquei refém daquele livro. Eu insisti, e até que foi, que é o livro da Sally Rooney. Pessoas Normais. Pessoas Normais. Porque, né? Ali tem uma pedalada ali. Tem uma pedalada ali. Eu que não me conectei, assim, pra ser bem sincero. Eu não tive escolha. É que eu cheguei nesse lugar e não tinha só ele. Eu fiquei meio sem opção. Aí eu tinha mais opção, então eu acabei. Mas que bom que conseguiu reverter também pra você. E as pessoas amam esse livro e amam ela e tudo. Então, aí eu falei, entendi um pouquinho desse hype todo. Aí eu comprei o outro livro dela agora pra ler, tá lá na minha pilha de livros. E aí, esse você não leu ainda? Ainda não li, nem tirei do Xirink ainda. Boa. Dos diferentes gêneros literários aí que a gente sabe que tem diferentes tipos de leitores também. E aí, como pensar estratégia assim para diferentes gêneros, para diferentes tipos de leitores, assim? Toda a estratégia de livro vai partir do comportamento do consumidor. Tá. Os canais que ele consome, os lugares que ele costuma comprar, o tipo de linguagem com quem ele se comunica. Então, a estratégia sempre vai depender muito disso. Combinado com as habilidades de comunicação do escritor. Então, não adianta, eu sugeri para eu tive essa conversa essa semana, inclusive, um autor que... produtor, audiovisual, roteirista, prêmios em vários lugares do mundo. Ele falou assim, Dani, eu não gosto de me expor, eu não gosto de aparecer. Então, assim, a minha produtora vai ganhar um prêmio, as outras pessoas vão. Vai sair a foto dos vencedores e eu não vou. O que eu faço para divulgar o meu livro? Né? Ele perguntou. Eu falei assim, olha... né? É um bom briefing, é um bom desafio. Eu falei assim, primeiro, vamos entender, né? Você não conquistou esse teu espaço no audiovisual do nada. O que você tem, né, nessa tua caixa de ferramentas que você acha que te fez conquistar isso? Aí ele falou, não, eu sou um bom estrategista, eu sou um cara bom de execução, né? Eu escrevo os roteiros, então a gente traçou um caminho de comunicação. Eu falei, cara, então você não tem que ir pro TikTok fazer dancinha, né? Óbvio que não é só isso que tem no TikTok. Mas eu falei, você tem que ter uma newsletter. Você precisa se comunicar
num caminho, num lugar onde você se sente confortável e onde o seu público tá. Então, do ponto de vista de construção de estratégia para um escritor, ele precisa entender como o público se comporta e quais são os pontos fortes de comunicação dele. A junção desses dois universos vai trazer ali pra gente qual é o melhor caminho de comunicação, seja uma newsletter, seja participar de eventos, seja uma estratégia de construção de carreira através de prêmios e de concursos. Por isso que, seja qual for o gênero desse livro, os fatores dessa equação que mais vão pesar é isso, os pontos fortes de comunicação desse autor e o comportamento do público. O gênero em si vai mudar pouca coisa. Vai mudar, talvez, o veículo ali, mas não o canal. E tem um gênero que você gosta de trabalhar mais? Eu tenho fases. Eu tenho fases. Então, que fase que você tá? Agora eu tô numa fase muito de medicina, sabia? Uou! Eu não sei se é porque é porque eu não sei se tem muitos médicos aparecendo pra mim, mas eu trabalhei agora recentemente num projeto sobre desinflamação de corpo. Olha que legal. E inflamação no corpo é uma série de coisas, né? Sim. Então, desde um câncer até uma doença autoimune. Então, é uma coisa que pega muito pra muito, uma enxaqueca, né? E tenho esse outro projeto de endometriose, que eu também trabalhei agora recentemente. Então, esse mundo da medicina tem sido um lugar legal. Eu acho que, até porque, talvez, pela primeira vez em toda a história do Brasil, não sei, médicos brasileiros estão com um currículo muito legal, estão trabalhando em projetos de ponta, estão com uma comunicação legal. Então, acho que esse meio da medicina tem mexido bastante comigo ultimamente. Mas eu tive a minha fase ano passado da poesia, eu estava trabalhando com muitos livros de poesia, tive ali uma fase de romance. Então, acaba variando um pouco. Mas eu não acabo trabalhando em tantos projetos. Então, por ano, eu vou trabalhar ali firme mesmo 20, 24 projetos no máximo. No máximo. Né? Mas acaba tendo aí essa variação. Eu tive minha fase dos livros infantis, né? Que é uma delícia, deve ser uma delícia também. É uma delícia. Mas ano retrasado, na verdade, eu trabalhei em muitas variedades, né? No Jabuti do ano passado, que foram referentes aos livros do ano retrasado, eu tive 9 autores entre os semifinalistas do Jabuti e 6 entre os finalistas, assim, livro infantil, projeto de fomento à leitura, romance de entretenimento, desenvolvimento de carreira. Então, acaba passando aí por vários lugares. Perfeito. Dani, você sabe que a gente tem um quadro aqui que chama 3Es. É um livro para... Eu adoro essa cara. É um livro para enaltecer, um livro para emprestar e um livro para esquecer. Enaltecer um livro que você gostou muito, que você gosta muito. Emprestar um livro que você acha que vai bem, assim, em geral, com todo mundo, entre aspas. E um livro para esquecer, um livro que você não gostou muito, que você abandonou. Um livro para enaltecer. Eu Te Dou Minha Palavra, da Noemi Jaffe. Eu gosto muito de ler biografias de escritores. Eu amo também. Esse eu não li ainda, mas eu amo. E a Noemi, ela tem um background muito legal, assim, de línguas, de idiomas, de cultura. E a formação literária dela passou pela descoberta do idioma dela, da família dela. Então, esse eu acho que eu preciso enaltecer. Maravilhoso. Eu tô lendo ele bem devagarzinho. Maravilhoso. Porque é o tipo de livro que eu não quero que acabe. Maravilhoso. Então, e a Noemi vamos enaltecer sempre também. Eu acho muito... um projeto lindo, é o primeiro livro dela. É o primeiro livro dela que eu leio. Eu já assisti alguns cursos da Escrevedeira, que eu falo, ai, que tema legal, eu vou lá e eu assisto. Mas o livro que eu leio dela, esse é o primeiro. Legal. Livro para emprestar. Então, convido você a ler os outros na sequência, que são muito bons. Vou uma grande escritora. Na minha pilha da ansiedade. Mas eu já comprei, eu tenho acho que 2 ou 3 dela. Pilha e remédio. Eu tenho 2 ou 3 dela lá que estão lá que... Mas quando eu vi que ela tinha lançado esse livro de memórias dela, eu falei, não, esse é um gênero que eu gosto muito. Livro para emprestar. Para emprestar. Mas para emprestar porque vai bem... emprestar agradar. Porque vai bem. Assim, tipo... Esse eu empresto para todo mundo porque, em geral, as pessoas falam que gostam. É tipo isso. Eu tenho uma coisa comigo que, assim... Trabalhar no mundo dos livros, trabalhar com os escritores, para mim tem uma missão de educação. Né? Eu acho que os escritores todos precisam ter uma missão de formar leitores. Perfeito. Eu gosto muito de recomendar O Alienista, do Machado de Assis. Porque eu acho que é um livro que tira o peso, né, de Machado de Assis, da complexidade. É um livro que é uma delícia, é um livro rápido e eu acho que é um bom começo para ler O Alienista.
Perfeito. Então é um livro que eu empresto, que eu recomendo, que eu sempre comento, porque assim, Machado de Assis é, né, genial. E eu acho que esse livro explica tanta coisa do cenário, do contexto que a gente vive, que é uma lição não só, né, de colocar a pessoa com um pezinho na literatura, mas para mim é uma lição de pensamento crítico para todo mundo. Perfeito. Esse Maravilhoso. é o Ótima dica. E para esquecer? Pode ser um livro que eu gostaria de esquecer porque eu queria ler de novo? Ou não? Não, tem que ser um livro... Tem que ser um livro assim, não curti. É porque eu abandono. Ou por uma razão XPTO. Tipo, é porque eu abandono. O meu problema é que eu abandono os livros. Então, talvez um livro que eu não gostei... Tem um livro que eu abandonaria. Que eu não gostei. É um livro estrangeiro de uma autora chamada Lily Painter. Ela escreveu um livro chamado Melhor do que nos Filmes, se eu não me engano. É um livro de capa amarela. Eu fui ali forçando, porque essa era uma autora que estava estourando e tal, mas é aquele tipo de livro que eu terminei de ler e eu falei, não entendi a hype. Sally Rooney, eu até entendi. Falei, não é o meu gosto, mas faz sentido. Mas esses livros da Lily Painter, pra mim, não rolou. Não rolou, Perfeito. não. Os três indicadíssimos. Dani, todo esse tempo aí de marketing, dentro da indústria, dos livros e tudo, o que mais você aprendeu nesse percurso? Eu acho que em poucas palavras, só para você tentar ser mais direta aí. Nesses anos todos, trabalhando nos livros, eu acho que o que eu mais aprendi é que não tem nada mais recompensador do que estar num lugar onde você mais aprende do que ensina. Nossa, é incrível, Custódio. Perfeito. Cada autor que eu converso, seja um autor renomado, seja um autor estreante, seja uma pessoa que escreveu um livro porque tem uma história de vida difícil. Assim, para mim é uma honra estar num lugar onde eu mais aprendo do que ensino. Perfeito. Isso é uma coisa que eu acho que eu não trocaria por nada. Muito bom. Excelente, adorei a resposta. Maravilhosa. Dani, e a outra coisa é inteligência artificial. Vixe, Maria. Qual a sua opinião? Você recebe textos? Você recomenda que os autores usem esse argumento? Como você tem lidado com isso? Inteligência artificial é um tema complicado, né? Vou esticar um pouquinho. Tá? Por favor. Tem um livro do John Adams, um dos pais fundadores dos Estados Unidos. Ele estava passando um tempo na Europa e ele escrevia várias cartas para a esposa dele, né? Porque ele estava vivendo ali uma Europa completamente diferente dos Estados Unidos lá atrás. E tem uma carta que ele escreve assim, né? Eu preciso aprender agricultura, política e guerra para que os meus filhos possam aprender artes, ciências, poesia, né? Ou seja, ele precisa cuidar do básico para que a próxima geração consiga explorar temas não tão básicos. Para mim, a inteligência artificial é um pouco disso, Custódio. As pessoas estão indo para a inteligência artificial sem entender ética, sem entender filosofia. Eu recebo o tempo todo livros escritos ali claramente com IA e o autor não entende o quanto aquilo é errado, não só do ponto de vista de autoria, mas do ponto de vista ético. De como aquela IA foi constituída. Então, assim, talvez em algum momento a gente chegue ali numa regulamentação, numa organização, numa base de repertório da IA, que eu consiga ter uma opinião diferente, tá? Perfeito. Mas hoje, para mim, IA na autoria não são coisas que combinam. Agora, parte operacional. Um brainstorm de ideias, uma análise de livros comparáveis, uma organização de uma bibliografia. Sim. IA como pesquisa. IA como pesquisa, como operacional. E não como argumento de escrita. E não como criação. Criação, então, eu acho que existe esse ponto que a gente precisa deixar muito claro. E, principalmente, os escritores precisam estar muito conscientes disso, porque existem muitas ciladas no mercado que estão sendo feitas com IA e eles não estão entendendo o perigo disso, não só do ponto de vista da escrita, mas do ponto de vista de reputação deles. Outro dia eu estava num evento, tinha um stand gigantesco de uma editora e estava escrito assim num painel de 5 metros por 4, gigantesco. Lance o seu livro sem escrever uma palavra sequer. E tinha fila, Custódio. Uou. Então, você concorda comigo?
assim, as pessoas normalizaram, né? Muita gente normalizou e não, calma, pessoal, vamos dar um passo para trás, vamos estudar ética, vamos estudar filosofia, porque vocês estão normalizando uma coisa que não pode ser normalizada. Perfeito. Então, eu acho que a gente precisa se preocupar e a gente precisa defender muito, não falar que a IA não serve, não presta, mas entender como ela pode fazer sentido pra gente, entender que tem muita gente fazendo uso errado. E o pior, aquele stand tinha uma fila. Eu falei, putz. Sinal que que tem adesão, né? Sinal que tem adesão. Ou seja, um alerta duplo. Um alerta duplo. Dizem, né? Todo dia saem de casa um gênio e um idiota. Exato. Complicadíssimo, gente. Então vamos dar um passo para trás. Vamos ter consciência de onde a gente está colocando a nossa energia, o nosso conhecimento. Porque lançar um livro não é uma coisa qualquer. A gente precisa ter responsabilidade, não só com honrar o teu conhecimento, o teu conteúdo, mas ter responsabilidade com a pessoa que está lá do outro lado lendo. E hoje em dia, a inteligência artificial, espero que ela não se vire contra mim quando ela assumir autonomia. Acho que ela não está pronta para isso. Não, acho que você tem um ponto ótimo aí, Dani. É a gente usar no que faz sentido ser usado, com pensamento crítico, com ética. Sim. Né? E não como substituição do talento e do trabalho, né? Acho que é só esse o problema é só esse o cuidado. O problema é que existe uma defasagem de consciência, de pensamento crítico, total, filosófico e ético hoje. As pessoas veem aquilo ali, uma coisa... É fácil, né? É fácil. Rápido. Você vai pedindo ali, vai criando. Aí cria capa hoje, você sai com o projeto pronto, se você quiser, né? Até o projeto gráfico, você sai pronto, se você quiser. Sim. Então, assim, se não tiver uma conscientização, é muito fácil, talvez, ir para esse caminho, né? E é um caminho que só vai prejudicar o mundo dos livros. Porque uma pessoa que não está acostumada a ler vai cair na mão com um livro daquele e vai repudiar a leitura. Vai. Porque ela não teve a oportunidade, ela não teve acesso a um bom livro. Ou vai achar que aquilo que é a qualidade. Que também é outro risco, é outro problema. É outro problema. Achar que a qualidade é aquilo ali, né? E eu fico muito feliz que as editoras estão colocando uma cláusula nos contratos dela, fazendo o autor afirmar: não tem IA nesse livro. Inclusive, a gente teve agora, recentemente, lá fora, tem os prêmios também, uma editora, os prêmios estão limitando. Teve uma editora que cancelou uma publicação porque identificaram que a escritora usou IA e o lançamento foi cancelado. É uma grande editora. Então, fico feliz que as editoras estão fazendo esse movimento de conter. Isso, mas o problema é que isso é uma fatiazinha do mercado. Nem todo mundo faz isso. Tem as plataformas digitais. Sim. Que se você não passa por uma curadoria ali, né, muito ferrenha, assim, para fazer esse tipo de filtro. Ou não tica o disclaimer ali, né, voluntariamente. Então, ali você tem mais risco da coisa, da água circular por ali, né? Então, a gente precisa saber onde e como usar IA, mas mais do que isso, a gente precisa ter uma consciência ética e filosófica dos limites disso, para que a gente não normalize o que não deve ser normalizado. Perfeito, Dani. Ótimos pontos, adorei. A gente está indo pro finalzinho aqui, tá? Literalmente. Tinha tanta coisa ainda para te perguntar, vai ficar para próxima. Eu monto meu podcast e te convido aí, a gente. Isso, pronto. Boa. Então vamos fazer isso. Aí você me convida e a gente vai lá e troca o que ficou aqui de ser trocado, para ser trocado. Antes a gente entrar no esse ou aquele, que você sabe que tem um outro quadro aqui que é sobre escolher um livro ou outro, que não deixa de ser uma brincadeira, obviamente, que os livros não são comparáveis e normalmente cai um super clássico com uma coisa tipo quase infantil. Comparações injustas. Comparações que só pela própria comparação já é injusta, porque você vai limando ali, né, as escolhas. E é impossível saber a escolha, quem vai chegar para ser comparado com o oitavo. Não dá para dar Ctrl+Z. Dos 14 anteriores, entendeu? Esse é o ponto. Mas enfim, é uma brincadeira, as pessoas adoram, só pra gente terminar aqui mais lá em cima. Mas antes eu queria te fazer uma pergunta. Que recado que você mandaria pra Dani daqui a 15 anos? Lá na frente? Eu hoje falando... Eu tenho problema com viagens no tempo. Peraí. Sabe uma coisa que eu queria ter feito e eu quero fazer e eu quero que isso se concretize? Escrever um diário. Eu converso todo dia com escritores tão incríveis. Eu convivo com histórias tão emocionantes. Eu aprendo tanta coisa
que de vez em quando eu lembro uma história, eu falo, nossa, mas olha, eu lembro desse autor que me contou a história. E às vezes as coisas vão ficando na memória. Eu quero escrever um diário. E eu queria, né, que essa... Pô, que diário legal, que bom que você escreveu. Então, assim, escreva esse diário. Então, starta agora. Starta esse daqui a diário. 15 anos ou até menos. Talvez você tenha um livro com essas histórias. Mas é que eu coloco muita coisa pessoal dos escritores. Os escritores, às vezes, vêm com coisas muito pessoais, sim, né? O motivo que ele escreveu o livro. Ou seja, mas já são histórias para você que já vai ser maravilhoso também. É isso aí. É isso. Tem muitas histórias legais, tem muitas histórias de vida incríveis. Outro dia eu estava trabalhando num livro de um consultor jovem que desenvolveu ela. Com 28 anos, ele descobriu que ele estava com a esclerose lateral amiotrófica. E é uma história de vida, assim, genial, incrível. Uma história de superação. E agora, ele começou a se mexer. 20 anos depois de conviver, ele tá fazendo um tratamento, acho que com cúrcuma, alguma coisa. E ele já lançou o livro dele, 2 edições. E ele tá se mexendo, né? Então, ele tá mexendo um pouquinho a mão, ele tá conseguindo mexer o tórax. Incrível. Então, assim, tem histórias que eu falo, gente, essas histórias mexeram tanto comigo que eu sinto que se eu não guardar elas, eu vou perdendo elas aos poucos. A cabeça não vai conseguir guardar tudo isso. Não. Ainda mais com tanta informação que a gente tem. Que a gente é exposto, Que a gente é exposto, que a gente absorve, né? Aí. Então é impossível. Muito bem, Dani. Vamos então para o nosso Isso Aquele? Bora. Esau e Jacó, do Machado, que você já citou aí, maravilhoso. Esse aqui é mais um maravilhoso dele. Ou 1984, do Orwell? Esau e Jacó. Esau e Jacó, Memória do Subsolo, Dostoiévski. Esau e Jacó. Esau e Jacó ou Persuasão, da Jane Austen? Esau e Jacó. Esau e Jacó, Oceano de Solidão? Esau e Jacó. Esau e Jacó, Mrs. Dalloway? Ai, Mrs. Dalloway. Mrs. Dalloway ou Úrsula? Mrs. Dalloway. Mrs. Dalloway ou Oração para Desaparecer? Aí você me pega, né? Oração para Desaparecer. Oração para Desaparecer ou Vidas Secas? Oração para Desaparecer. Oração para Desaparecer ou Ego é o Inimigo? Oração para Desaparecer. Oração para Desaparecer ou Anjos e Demônios? Oração para Desaparecer. Para fechar, Oração para Desaparecer ou Senhor dos Anéis? Ai. Oração para Desaparecer. Fechamos. Oração para Desaparecer. Aí isso, olha, ela foi fiel, hein? Fui fiel. Falou que que é a autora preferida e tudo, e foi lá e confirmou. E olha que você concorreu com muita gente aqui, foda. Mas é que tá recente, tá fresco, sabe? Mexeu com muita coisa, assim. Esse livro é maravilhoso. Eu amei Cabeça do Santo, mas esse livro é genial demais. Não, e eu li quando eu tava de férias também. Oração para Desaparecer, eu li quando eu tava de férias. Então eu tava num estado ali, sabe? Não, e aquela viagem, literalmente, nossa, né? ela... Não, tem umas cenas lindas, muito bem escritas. Tem. As cenas quando volta, as cenas da praia. Isso é uma coisa legal do dos livro, cavalos né? marinhos. Eu nunca mais consegui olhar para um cavalo marinho e não lembrar dessa obra. Também. Possível. E a cor da capa também é uma coisa que sempre que eu vejo, eu associo. O azul, é o né? azul. Ali da companhia. É o azul. E a capa da tag também ficou linda. Eu não vi a capa da tag. A capa da tag é linda, que são vários cavalos marinhos, assim. Eles têm um trabalho... Como se tivesse bordados. Eles têm um trabalho incrível, né? Lindo. A tag tem um trabalho incrível, né? Mas isso é legal do livro, né? A gente lê e... O livro que eu gosto é aquele livro que eu quero morar lá dentro, sabe? Então, eu falo, nossa, a gente mergulha, a gente participa, a gente vive. Eu fico comprando edições diferentes do mesmo livro. Então, eu tava viajando. O Oração para Desaparecer eu tenho. Da Companhia das Letras, eu encontrei. tenho da tag e tenho da edição portuguesa. Pois é, eu também. Eu também. Eu só não tenho o audiolivro e o e-book. Mas... é isso, a gente tá no mundo dos livros para gastar dinheiro. Exato, não é verdade? E livros são remédios, né? Então são a gente remédios, também tem são que terapias, né? Pra pensar nisso. Dani, muito obrigado, bom. Querida. Papo ótimo, obrigado. Parabéns pelo trabalho. Obrigada. Aí, tá? Que venha muitos livros. E aí, quando você startar o seu podcast, aí a gente vai lá terminar essa pauta aqui que a gente Combinado. Obrigada pelo convite. Parabéns dela. aí também pelo trabalho. Eu acho obrigado. que é nobríssimo divulgar a literatura, sim. sabe? Sim. Dar espaço para os autores. A gente Sim. precisa de um trabalho sério que nem o seu nessa área, porque os escritores e as editoras estão aí lutando contra Sim. as telas e tudo mais. Sem então, dúvida. toda ajuda é muito bem-vinda.
Maravilhoso. Estamos aqui para isso. Obrigado, tá, Dani? Obrigada a você. Gente, obrigado aí pela audiência. Não deixa de comentar aqui embaixo o que vocês acharam do episódio, assinar o sininho para vocês ficarem sabendo aí primeiríssima mão. Também coloca aqui embaixo quem vocês gostariam de ter aqui como próximo convidado. E é isso. Espero que vocês tenham gostado e já a gente se vê no próximo episódio, tá bom? Beijo grande, fiquem com Deus, a gente se vê já. Beijo.